Oi, oi, tudo bom? Então, essa aula vai ser um pouco mais teórica, né? A gente vai passar por alguns conceitos, algumas anotações que vocês já usaram e a gente vai precisar discutir um pouco, alguns detalhes a mais a respeito delas, certo? Então, a ideia é a gente passar bem sobre JPA hoje. Então, vai ser não somente um overview, mas um detalhamento importante para basear muitas ações, muitas atividades que vocês vão estar desenvolvendo. Então a gente vai passar rapidamente pela modelagem conceitual, entender, né, a base dessa organização de conteúdos através das classes e dos seus mapeamentos. Depois a gente vai para trabalhar um pouco do mapeamento objeto relacional, focando nas classes e atributos. Depois para o enfoque trazendo para os relacionamentos e por fim a gente traz a API de consulta do JPQL, certo? Então, sobre modelagem conceitual, a gente pode pensar o seguinte, como um caso de estudo, né? Imagine que você tenha que desenvolver um cadastro de estoque de produtos de uma loja. E aí algumas questões, né, você já começa a levantar com as pessoas, o seu cliente, né, as pessoas que vão estar demandando o produto. Então, os produtos estão separados em categorias, eles já começam a ditar algumas afirmações a respeito dos dados, a respeito da organização desses dados. É preciso identificar o fornecedor do produto e cada produto terá apenas um fornecedor. Então, três afirmações que já dá para a gente ter uma ideia de como é que produto, categoria, fornecedor estão relacionados, como é que eu vou estar organizando esses dados de forma bem macro, né? Obviamente, isso num levantamento de requisitos isso seria muito mais detalhado e muitas conversas, muitas afirmações, muitas discussões. E algumas questões a gente já pode trazer para discussão. Por exemplo, né, assim, quais são os objetos de domínio que serão persistidos? Então, a gente, em meio de várias coisas que estão sendo colocadas, né, dentro de uma discussão de um sistema, você vai ter que identificar o que é que vai ser persistido, o que é que vai ser salvo no banco de dados. Como identificar exclusivamente um objeto de domínio persistente? Então, como é que você vai identificar que duas categorias são iguais, qual é o atributo que identifica um produto, né, se é o código, se tem alguma chave, se tem algum valor específico que identifica produto. Quais são os relacionamentos entre esses objetos? Então, produto se relaciona como com categoria, categoria se relaciona com fornecedor de alguma forma ou não. Então, essas relações entre os objetos vão ter que ser definidas. Como é que o objeto de domínio é mapeado para as tabelas de banco de dados? Então a gente tem um problema importante aí, que é eu tenho objetos no mundo orientado a objeto e tenho tabelas no mundo relacional, né? E aí eu preciso fazer com que esses elementos conversem. E como é que eu vou salvar esses objetos numa base de dados relacionais? Então, assim, eu botei algumas questões aqui só para a gente pensar. E aí, até um bom exercício é a gente pensar já essas três alternativas aqui, essas três afirmações de produtos estão separados em categorias, é preciso identificar o fornecedor do produto e cada produto terá apenas um fornecedor. Com essas três afirmações, se você consegue já criar as classes e as suas relações entre produto, categoria e fornecedor. Então já é um bom exercício tentar fazer isso. E aí a gente tem um primeiro problema, né, um problema inicial e é o principal, o que a gente vai discutir é a razão do JPA existir, que é eu tenho classes e eu tenho banco de dados relacionais. E aí esses dois caras, eles não se conversam, esses dois mundos são mundos diferentes. Então aqui eu tenho classes e objetos, do outro lado eu tenho tabelas e atributos e colunas, né? E aí quem aparece para resolver esse problema é o JPA, uma das soluções para fazer isso, né? E aí ele é uma implementação baseada em mapeamento objeto relacional, que faz esse mapeamento entre objetos e o mundo relacional, para que a gente consiga fazer todas as operações que a gente gostaria de fazer com um banco de dados, do tipo, no banco de dados a gente conhece que o insert, o delete, o select, o update, então há operações de CRUD, né, em cima de tabelas de banco de dados a gente conhece, mas a gente não conhece o que seria um insert num banco, num objeto, o que é um update de um objeto, o que é um select de objeto, o que é que vai trazer,
Então, essas operações de banco, elas sendo aplicadas a objetos, como é que a gente faria isso? Então, o JPA vai resolver isso. E para isso é preciso fazer todo o mapeamento, né, dessa relação objeto-relacional. Então, a gente toda hora vai estar falando desse MOR, ORM, né, que é o mapeamento objeto-relacional, que é de fato a conexão entre os dois mundos. Tá? Então, eu vou falar diversas vezes sobre esse MOR. Vocês vão ver que isso em várias linguagens aparece, não apenas em Java, porque isso é uma solução para simplificar trabalho repetitivo, que é trabalhar com as operações de SQL em cima de N objetos que a gente vai estar criando e definindo para um sistema. Tá? Então, as anotações das classes, elas aparecem exatamente como um artifício para fazer esse mapeamento objeto relacional. Uma delas, ou as duas principais, né, as principais anotações em termos de classes é a entity e ID. Né? Então, pensou em uma classe, e aí eu já vou pensar, eu vou precisar definir um @entity, eu vou precisar identificar um atributo com @id. Então, são os elementos principais. Para a classe, quando eu falo em @entity, quando eu coloco um @entity, uma anotação entity, numa classe, eu estou dizendo que ela representa uma tabela no banco de dados. Eu estou dizendo também que objetos dessa classe correspondem a linhas na tabela, ou seja, registros. Elementos também importantes. Eu tenho que ter construtor sem argumento, um construtor vazio, público ou protegido, ou protected. Eu preciso ter os meus atributos não públicos e eu preciso ter gets e sets. Então, eu tenho alguns requisitos para trabalhar com entity. É importante listar isso aqui, porque às vezes você ou esquece dos atributos, de criar get sets para os atributos, ou esquece de criar um construtor vazio, e aí termina encontrando alguns erros na hora de startar o uso do JPA, do Spring Data, e aí isso termina você passando várias horas tentando identificar. Então, pensem nesses requisitos como sendo obrigatórios. Criou a classe, se quer criar algum construtor, já cria, mas lembra de deixar um construtor vazio, criar os gets e sets com os atributos privados e segue, tá? Então, em geral, a classe vai ter esse formato, essa cara. Então, eu vou ter uma classe produto, que eu tenho aí dois atributos, código, descrição, o meu construtor vazio e os gets e sets, e o @entity marcando, definindo que essa classe é uma entidade. Então, como a gente tem falado, as anotações elas aparecem antes do elemento que ela quer modificar. Então, se essa classe vai ser uma entidade, eu vou criar um @entity, eu vou adicionar um @entity antes da classe. Então, essa anotação ela está modificando, está dando informações a respeito do elemento que vem a seguir, que é a classe. E o import javax.persistence é importante observar, porque você pode se deparar com dois entities lá, duas entidades diferentes que têm pacotes diferentes. Então lembrem de importar o javax persistence. E aí a gente tem outras anotações para complementar a questão das classes. Uma delas é o @table. Então o papel dessa anotação é informar o nome da tabela que os objetos devem ser armazenados, ou seja, é uma anotação opcional. Vocês já devem ter observado que se eu não informar, se eu não colocar o @table, o nome da tabela que vai ser lá criada ou que já está esperada no banco de dados, ela deverá ser igual ao nome da classe. Então, se eu não colocar @table, se eu tenho uma classe, no caso da gente, a classe produto, a expectativa é que exista uma tabela produto ou o próprio JPA vai criar essa tabela com o nome produto. Se eu tenho interesse de colocar ou mapear para uma tabela de nome diferente da minha classe, então o nome da minha tabela seria TB produto, por exemplo, então eu tenho a necessidade de usar o @table definindo qual é o nome da minha tabela. Tá? Uma outra anotação importante para o uso de classes é o mapped superclass. Essa anotação ela vai ser usada quando você estiver trabalhando com herança, e aí você tem, por exemplo, uma classe pessoa e uma classe aluno. Classe pessoa é a superclasse, classe aluno é a subclasse, aluno herda de pessoa, e aí você tem interesse em que aluno seja uma entidade persistida, ou seja, vai botar um @entity em aluno, porém
tem atributos na classe pessoa que você quer persistir também. Então, para identificar que tem atributos lá na classe pessoa que precisam ser persistidos, esse @mappedSuperClass vai ser usado exatamente para isso. Então, ele define que o objeto não é persistente, ou seja, eu não vou salvar pessoa diretamente, mas ele possui atributos persistentes. E aí a gente começa um conceito, eu falo agora de um conceito importante, que é a relação, ou a diferença entre persistente e transiente, certo? É bem comum e importante conhecer essa diferença. Então, atributos persistentes são aqueles que serão levados e armazenados ao banco de dados. Atributos transientes, eles serão voláteis, eles não serão persistidos no banco de dados. Então, eu posso ter classes que eu tenho atributos que são persistidos e outros atributos que não serão persistidos. Basta eu trabalhar com a propriedade, o modificador transiente nesses atributos. É possível que você crie uma classe que tenha vários atributos e escolha apenas alguns deles para ser persistido, ok? O padrão, o default é que todos serão persistidos, mas caso você queira marcar alguns para não persistir, lembrem da propriedade transiente, tá? A outra questão é sobre o identificador. A gente viu aqui que as duas anotações obrigatórias, né, seria entity e id, então eu tenho que em todo momento, toda vez que eu colocar um @entity numa classe, eu tenho que colocar o @id em algum atributo, escolher qual é o meu atributo, eu tenho que ter um atributo que represente essa chave primária, porque vai ser o atributo que identifica esse objeto. Então, o atributo que está com @id, ele vai identificar o objeto. É obrigatório, se for uma entidade, é preciso ter um atributo que identifica o @id. É mapeado para a chave primária, lá no banco, né? E por definição, se duas instâncias tiverem o mesmo identificador, eles devem representar a mesma linha da tabela, ok? Além do @id, eu posso complementar o meu identificador com o @generated_value. Esse generated_value vai trabalhar bem propriamente quando você quer entregar a geração do valor da chave primária para o mecanismo do JPA, certo? Então, você vai definir que você não quer gerar esse valor, você não quer informar, na verdade, o valor da chave primária e quer que o próprio JPA crie e gerencie esses valores. Então, ele gera automaticamente o valor da chave. No MySQL, isso é bem comum para quem já usa o MySQL, usar o auto-increment, né? Então, eu posso dizer que ele vai ser generated value e identificar qual a estratégia de geração dessa chave. Então, auto, ele define, deixa livre para a escolha do próprio banco, né? Dependendo do banco, vai ser escolhida a estratégia. Identity, para DB2, MySQL, SQL Server, Sequence para DB2, Postgres e Oracle. Então, cada banco pode ter algum mecanismo diferente de geração de chave, e aí é importante que você identifique. Para o MySQL, é o Identity, certo? Então, seria algo nesse sentido aqui. Vamos tentar entender esse exemplo. Eu tenho uma classe abstrata chamada objeto sistema, na qual eu criei um atributo privado aqui, código. Eu não coloquei os getSets, mas vocês vão acreditar que precisa ter os gets e sets. E aí, essa classe, eu não vou definir que essa classe objeto sistema seja uma entidade. Não faria sentido eu salvar um objeto sistema. O objeto sistema é só uma superclasse, uma classe abstrata, que seria utilizada por outras classes para agregar, né, todos os atributos que são comuns a outras classes. Então, eu tenho abaixo aqui uma classe produto, que herda de objeto sistema, e tem um atributo descrição. Esse atributo descrição, ele vai ser adicionado, vai ser unido, né, ao código para fazer uma entidade produto. Então, imagine que produto teria o código e a descrição, e são esses dois atributos que eu preciso salvar. Então, produto vai ser entity, mas objeto sistema vai ser mapped superclass. Tem um Rzinho aqui, mas seria D. Mapped superclass, certo? Para quê e como é que isso funcionaria? Toda vez que eu for salvar produto, ele já vai reconhecer que assim, a tabela que vai salvar produto tem dois campos, o código e a descrição, porque
essa anotação está dizendo que esse atributo ele é persistente. Ele não é um atributo volátil, ele não é transiente, ele será persistente. E aí, esse atributo ele também está marcado aqui como sendo a chave primária. Então, @id, @generated_value com o tipo de geração identity. Então, faltou um parênteses aqui também. Mas o que a gente está olhando para esse exemplo aqui é que eu tenho as minhas anotações de chave primária nessa classe e aqui a minha anotação de entidade na outra classe, mas elas se complementam. Então, quando eu vou olhar a entidade produto, eu vejo que por ela herdar de objeto sistema, ela tem uma chave primária, e isso fecha a nossa necessidade. Temos algumas outras anotações para atributos, né? Então, por padrão, todos os atributos de uma classe mapeada com entity serão persistidos, como eu estava falando, então não preciso informar nada, naturalmente todos os atributos já vão ser levados ao banco de dados ou capturados de lá. O nome da coluna na tabela do banco será igual ao nome do atributo, então nesse exemplo aqui, descrição, eu vou ter uma tabela chamada produto, uma coluna chamada código e uma coluna chamada descrição, certo? Porque eu não tenho nenhuma informação a respeito de modificar os nomes do código e da descrição. Além disso, né, a gente tem que identificar que os atributos eles poderão ser nulos, então não tem nada também informando que o atributo não possa ser nulo, e o tipo da coluna será de acordo com o tipo do atributo. O que é que isso quer dizer? Vamos olhar essa tabelinha, tá? Eu tenho na minha classe, eu posso criar atributos do tipo integer, do tipo int, long, short, float, double, big decimal, string, etc. Então eu tenho vários tipos que podem ser usados quando eu estou definindo os meus atributos de uma classe. Como é que vai ser essa associação, né? Então lá no banco de dados, se o meu atributo for na minha classe for integer, ele vai criar lá no banco de dados como integer também, certo? E aqui tem um par, né? Por exemplo, se eu criar um como big decimal, lá no banco vai ser numeric. Se eu criar string, no banco vai ser varchar ou char de 1, né? Dependendo do tipo que você quer armazenar. E assim sucessivamente. Então, isso aqui é importante conhecer para que você identifique se de fato o que você queria, né, em termos de modelo, de criação, de tabela no banco de dados, está respeitando o tipo que você gostaria. Se não, você tem outros instrumentos para fazer essas modificações, tá? E aí, a próxima anotação que a gente vai trabalhar é o @column, muito útil, né? Porque é usando essa anotação que a gente vai estar identificando o nome de coluna de forma diferente. Por exemplo, a gente falou de descrição e código há pouco, que no banco serão exatamente iguais aos nomes dos meus atributos. Porém, se eu quiser fazer diferente, eu posso usar a anotação column sobre cada um dos meus atributos. Então, nome da coluna eu posso alterar, o comprimento, então o padrão da string, sendo um atributo string, o padrão seria um varchar de 255. Então, no caso, se eu quiser alterar para varchar de 50, eu tenho que usar o length para ser igual a 50, para que o varchar se torne, né, o tamanho de 50. Unique, se o valor é único, então eu posso definir, né, é bem usado, por exemplo, né, se você tem uma tabela que tenha o CPF ou tem um RG, e você quer garantir que não exista mais de um registro com o mesmo CPF ou com o mesmo RG. Então você pode definir que aquela coluna ela vai ser única, vai ter com valor único, né? No label, e é importantíssimo isso aqui porque essa anotação aqui, ou essa propriedade dentro da column, ela define se você aceita que aquele atributo ele vai aceitar valores nulos, se você quer que ele aceite valores nulos. Então, no label false, significa que ele não vai permitir nulo. No label true, que é o default, ele vai permitir nulo. Então, você pode identificar um ou outro. Column definition, você vai especificar de forma bem genérica qual é o tipo que você quer para essa coluna. Então, a gente viu através dessa tabela que se eu botar um atributo na minha classe do tipo string, ele automaticamente vai virar varchar. Mas se eu quisesse que no lugar de varchar fosse do tipo text, que é um tipo maior, né, que pode agregar aí muito mais caracteres,
Então você teria que usar o column definition e dizer que o valor do column definition seria text. E aí você teria mais liberdade para especificar qual é a coluna ou qualquer outros parâmetros a respeito dessa criação da coluna no banco. O enum vocês já usaram, né? A gente já trabalhou com alguns atributos do tipo enum. Então a questão sobre o enum eu tenho valores pré-definidos, então por exemplo, public enum situação produto, ativo e inativo, e eu vou usar esse valor em alguma classe, definindo que ele é enumerated, e eu vou especificar o tipo do enum, como string ou como ordinal. Ordinal, ele vai salvar a ordem, onde o primeiro valor é 1, e string ele vai salvar o próprio valor. Então string ele usaria ativo e inativo como valor para salvar no banco, ordinal ele salvaria como 1 ou 2, tá? E aí isso está totalmente atrelado a qual é o tipo do banco, o tipo da coluna que ele vai salvar lá na tabela dessa entidade. Vamos a datas. Datas sempre é um item que precisa prestar um pouco de atenção, porque a gente tem um legado de date, né, um legado de datas que precisa ser bem observado. Então, o que é esse legado? Antes do Java 8, né, a solução de datas que o Java apresentava, ele tinha algumas classes, como a classe date, que tinha utildate ou sqldate, time, timestamp, calendar. Então, esses tipos aqui, eles sempre foram bem presentes e utilizados até o Java 8. Então, se você for, por isso que eu botei aqui a respeito do legado. Então, se você for trabalhar com algum projeto que tenha sido criado ou há um bom tempo, ou se os desenvolvedores usaram esses tipos, né, de forma pensando nesse legado e tal, então você vai ter que utilizar anotações temporal type, date, time ou timestamp para fazer o mapeamento dessas datas. Quais são as diferenças entre elas? Veja que eu tenho o mesmo tipo do Java, todos os três atributos são date, porém eu tenho aí anotações diferentes. O que é que cada uma representa? Quando eu falo que eu vou salvar o date 1 como temporal type date, eu estou dizendo que eu vou salvar apenas a data, então dia, mês e ano. Quando eu falo que eu vou salvar o date 2 com temporal type time, eu vou salvar apenas a hora, então hora, minuto e segundo. E quando eu falo que o data 3 eu vou salvar como timestamp, aí eu estou dando o tempo completo, incluindo milissegundos. Então vai ser dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e milissegundos. Então é um carimbo de tempo, é um timestamp, certo? Diferentemente, né, das datas, da solução de datas que foi lançada no Java 8, que eu tenho aí local date, local date time, instant, duration, tem várias classes que já tem aqui qual é o tipo específico, né, que deve ser usado, assim como a gente falou daquela outra tabela do integer, do float, do varchar. Aqui com data já tem também um mapeamento específico, então se você estiver usando essa solução do Java 8 para datas, você não precisa incluir nenhuma anotação. Já está como default a partir do JPA 2.2, se eu não me engano, que esses mapeamentos já estão automáticos. Então você não precisa incluir nenhuma anotação. Okay? Temos o campo anotação lobby para campos grandes. O que são campos grandes? Quando você quer salvar um texto muito grande, um arquivo texto, um arquivo PDF, um arquivo de imagem. Então aí você começa a pensar como é que eu vou salvar isso no banco, né? Então temos dois caminhos para usar o lobby aí, que é o lobby sendo uma coluna para salvar arquivo de texto, então caractere, então é o caractere, né, o lobby chamado clob, né, que é para caractere, e eu tenho também o lobby para valores binários, que é o blob. Então, o que eu posso ter aqui se eu tenho uma coluna, um atributo que é do tipo string, provavelmente ele vai ser clob, porque eu estou string, eu tenho caracteres. Se eu quero salvar uma imagem, um zip, um PDF, algo que não seja TXT, então o que eu vou trabalhar provavelmente é um array de bytes. Tá? Então essa segunda solução aqui, um array de bytes, né, que vai ser um column definition blob, que na verdade é o default. Então se você não se
pronunciar a respeito desse column definition blob, ele vai estar criando como blob. E aí você vai fazer só um tratamento de fazer o upload de alguma imagem, gerar isso, uma array de bytes e mandar salvar. Tá? Aqui está um exemplo maior, né, para a gente entender um pouco como é que se organiza tudo isso aí. Então, só para fazer uma revisãozinha, né, observando os imports, é extremamente importante vocês olharem se foi importado tudo do Javax Persistence. Então, a minha classe livro aí, ela é uma entidade, então vai existir uma tabela. Bora imaginar a tabela que vai estar associada a essa entidade. Vai ser uma tabela livro, certo? Com uma coluna ID, que vai ser a minha chave primária. Vai ter uma segunda coluna título, not null, porque tem um no label false. Uma terceira coluna preço, do tipo float. Uma quarta coluna do tipo, chamada descrição, do tipo string, do tipo varchar, perdão, com 2000 caracteres de tamanho, né? Então varchar de 2000. Teremos também um integer chamado numpáginas. Então todos essas colunas, esses atributos, eles virarão colunas. E aí, se você quisesse trabalhar com nomes diferentes, bastaria colocar um column com name, né, em cada um desses atributos. Então seria bem tranquilo. Vamos para uma outra parte agora dessa aula, que é a respeito de um conceito bem interessante, né, que é o embeddable, que são entidades embutidas. Então imagine o seguinte exemplo, né, eu tenho aqui uma classe usuário, que tem um código, nome, e-mail e um atributo do tipo endereço, certo? Então aí eu começo a ver, ok, eu sei mapear código, eu sei nome string, eu sei e-mail string, mas eu não sei o que eu faço com esse endereço. Por quê? Porque aí eu vou verificar que existe uma classe endereço só para representar quais atributos fazem parte de endereço. Então é o que a gente chama, para esse caso aqui, de classes embutidas ou entidades embutidas, ou entidades fracas até. Porque aí a gente começa a ver que o usuário tem aqui um atributo que identifica. Então eu vou pensar que código identifica o usuário sim, mas endereço, eu vou precisar cadastrar endereço somente, eu vou precisar alterar endereço, excluir endereço. Na maioria das vezes não. Eu vou fazer tudo isso a partir de usuário. Então, quando eu cadastrar o usuário, eu informo o endereço do usuário. Quando eu excluir o usuário, o endereço desse usuário também vai-se embora. Então, a maioria das vezes, nesse caso aqui, uma solução é fazer esse acoplamento de fato, né, essa dependência forte, do tipo, endereço ele não existe sem usuário, que é como está estruturado. Se eu for olhar a classe endereço, eu não coloquei uma chave primária, um identificador para endereço. Porque endereço só vai existir quando o usuário existir, tá? Então, como aqui diz, né? Não possui tabela própria, então endereço não vai ter uma tabela usuário e uma tabela endereço. Não vai possuir chave primária, endereço não vai possuir chave. A entidade principal terá um atributo do tipo da entidade fraca. Então, a gente vai relacionar as duas a partir desse atributo aqui, certo? E aí, por fim, haverá uma única tabela reunindo os atributos da entidade principal e a entidade fraca. Vamos ver como é que isso vai ficar. Eu tenho aqui a minha classe fraca, né? Embutida. Endereço com esses 4 atributos. E eu tenho a minha classe usuário, que tem os atributos de usuário, mais um atributo do tipo endereço. O usuário vai ser entity, né? Obviamente, o código aqui vai ser o @id, então, como a gente já sabe que tem que ter um atributo identificador. E aqui surge a anotação embeddable. Essa anotação embeddable, ela vai estar marcando que a classe endereço, ela vai ser usada, né, embutida em outra classe. Então, quando eu coloco embeddable aqui, quando eu for olhar o usuário, eu vou estar olhando lá no banco, eu vou estar esperando uma tabela usuário com o atributo nome, quer dizer, código, nome, e-mail, que são os atributos próprios de usuário, mas vai vir tudo que tem endereço para fazer parte da tabela usuário. Então, vai agregar ainda rua, número, bairro e cidade. Então, tudo que tem endereço vai ser agregado aqui em termos de banco de dados, em termos de tabela lá no banco de dados. Então, a minha tabela usuário, para representar esse modelo aqui, ela seria composta por esses 7 atributos, por essas 7 colunas, certo?
Então, por isso que ela é chamada de embutível, né? E ela não tem uma tabela própria, ela vai aparecer na tabela principal, na entidade principal. Então, considerando um outro exemplo ainda dentro dessa, continuando esse aqui, imagine que eu tenha uma outra tabela chamada cliente, uma entidade cliente. Então, eu criei um public class cliente, código, nome, CPF, RG, telefone e um dos atributos endereço, do tipo endereço, assim como aparece um usuário. Então, da mesma forma que esses atributos foram incluídos na tabela de usuário, os mesmos atributos serão incluídos na tabela de cliente. E assim eu posso reusar endereço de forma muito ampla. Todo mundo que precisar de endereço vai poder usar, e aí isso também tem um bom poder a respeito de modificação, de manutenção. Imagine que a partir de alguma versão identifica que está faltando o complemento no endereço. Eu preciso criar um atributo aqui em endereço, adicionar mais um atributo que vai ser o complemento. Como é que eu vou fazer isso? Vai mexer em todo mundo? Não. Quando eu coloco aqui endereço recebendo complemento, né, a tabela de usuário vai receber agora um complemento, a tabela de cliente vai receber agora um complemento. Então, em termos de solução, isso fica muito mais fácil de fazer manutenção, né? Tranquilos? Podemos ir para uma parte mais avançada da nossa conversa, que é a questão dos relacionamentos. Então, eu vou fazer agora um entendimento, né, de como é que vão se relacionar entidades dentro de um contexto do JPA. Eu tenho relações diversas. Eu tenho aí que pensar que o tipo da minha relação, se é unidirecional ou se é bidirecional, e eu vou ter que estudar também a cardinalidade, se é um para muitos. Então, aquele 1 e N, né, o 0 ou N, que aparece lá quando todos estudaram banco de dados, vai ter que ficar presente e trazer à tona essa discussão, porque isso vai dar todo o contexto importante desse mapeamento das relações, dos relacionamentos. Vamos para o mais comumente usado, que seria o muitos para um. Muitos para um. Por exemplo, se eu tiver aqui uma relação casa e pessoa, certo? A entidade casa, a entidade pessoa, e a relação entre eles de morador, eu poderia pensar aqui um caso onde várias pessoas por casa e uma casa por pessoa. Então, se a relação entre pessoa e casa é que seria verdade que várias pessoas moram numa casa e uma casa por pessoa, ou seja, eu posso ter para uma pessoa apenas uma casa, então eu vou pensar na utilização de many-to-one e one-to-many. Então, pensando unidirecional, e aí eu vou explicar quando é que isso, quando a gente usa um e o outro, mas pensando unidirecional, eu vou pensar aqui na classe pessoa, eu vou ter um atributo casa, @many-to-one. Então, o que é que essa estrutura vai me dizer? Primeiro que vocês vão pensar nessas anotações sempre que a primeira parte da anotação, tipo, que vem antes do to, antes da preposição aqui, está relacionada à classe. Então, many está relacionado à pessoa, à entidade, e one está relacionado ao atributo, casa. Então, olhando para esse código aqui, eu vou ter que ler esse código da seguinte forma. Eu tenho muitos ou muitas pessoas para uma casa, certo? Então, a leitura desse código, ela se dá many, pessoa, to, one, casa. Muitas pessoas para uma casa, certo? Então, o mapeamento unidirecional seria você ter um dos lados apenas da relação importa para você. Toda relação ela vai ter os dois lados. O que é que eu quero dizer? Relação de casa e pessoa. Eu posso ter na pessoa, tem um atributo casa, mas eu posso ter na casa uma lista de pessoas. Então, aqui no bidirecional aparecem os dois lados do relacionamento, onde na pessoa eu tenho uma casa, mas lá na entidade casa eu vou ter uma lista de pessoas. Os dois lados estão corretos, certo? Se você for pensar aqui, eu tenho aqui a entidade pessoa, e na entidade pessoa eu vou definir qual é a casa dessa pessoa. Ok, então eu tenho em várias pessoas, eu vou estar lá preenchendo, ó, pessoa João mora na casa 101, pessoa Maria mora na casa 102, pessoa Gabriela mora na casa 101. Então, em cada pessoa eu vou lá identificar qual é a casa dessa pessoa.
Por outro lado, essa relação, essa informação eu tenho também, posso ter a perspectiva do lado da casa. Então, o que é que seria a informação do lado da casa? Na casa, eu posso ter a lista de moradores, a lista de pessoas que moram naquela casa. Então, eu posso pensar aqui que a casa 101, ela tem os moradores Ana, José e Maria, certo? Então, eu tenho, olhando para a casa, eu posso ter um atributo aqui, lista de pessoas, que define os moradores. Qual é a principal importância de decisão aqui do programador? Tem que escolher se você vai estar lidando com um mapeamento unidirecional ou bidirecional, certo? Dica: é melhor sempre caminhar para um unidirecional, que é mais simples, certo? Você não tem muitas preocupações. Onde é que isso vai ser necessário usar um bidirecional? Quando você tem, por exemplo, aqui, em algum momento, muita necessidade de carregar todos os moradores de uma casa. Na maioria das vezes, você pode fazer esse lado aqui do bidirecional por consulta, por demanda. Todas as vezes que eu precisar saber quais são os moradores de uma casa, eu vou fazer isso por pesquisa, por select, por ir ao banco e fazer a pesquisa. Ó, me dê os moradores de uma casa. E não definir como um atributo, porque colocar como atributo, você está dizendo, olha, todas as vezes que eu carregar um objeto casa, eu quero já carregar a lista de moradores dessa casa. Isso pode onerar, isso pode deixar o seu modelo mais pesado, porque imagine, né, imagine e pensando bem escalável, certo? Imagine um sistema de IPTU. E aí o sistema de IPTU vai gerenciar todos os imóveis de uma cidade. E aí você vai pensar que, tipo, ó, eu preciso identificar quem são as pessoas que moram nessas casas para uma questão do cálculo do imposto de IPTU. Então aí, se você coloca que a sua entidade, né, casa, ela vai estar, toda vez que você carregar uma casa, você vai ter que informar todos os moradores, você vai ter, imagine, calcular o IPTU, carregar essas casas e aí junto com isso trazer todos os moradores dessas casas, informações que podem não ser necessárias a todo momento, certo? Então, carregar uma lista tem que ser muito, ou definir uma lista numa classe, tem que ser muito cuidadoso, porque todas as listas, elas têm sempre um risco de deixar o seu modelo mais pesado e também tem um outro risco aí que é a questão do loop, né? Assim, que a gente chama do ciclo mesmo. Por exemplo, eu vou consultar uma casa. E aí, para consultar a casa, eu vou ter que carregar as pessoas. Vou carregar os objetos, pessoas que são os moradores dessa casa. Então, isso pode... Para carregar uma pessoa, se eu for olhar aqui, eu vou precisar trazer também a casa. E aí, se você não gerenciar isso, isso fica no loop. E onde é que se controla para que esse loop não ocorra? É onde aparece essa propriedade mapped by. Então, de um lado eu tenho a anotação many to one na casa, que é tranquila. Então, muitas pessoas para uma casa. Do outro lado eu tenho uma casa, né? Casa one to many pessoa, many pessoas. Então, essa anotação one to many, que é o lado bidirecional, é o outro lado da relação bidirecional, você vai ter que colocar aqui que ela está mapeada com esse atributo casa que existe lá no many to one. Porque, tentando ser bem didático, né? Toda relação bidirecional many to one, ela é formada por um lado de uma direção do tipo many to one, mas do outro lado é um one to many. Então esse many to one e o one to many, eles se complementam como uma única relação, certo? Então, para que isso fique uma única relação, many to one e one to many façam parte de uma única relação, de um único mapeamento, você vai ter que marcar que o mapped by é para essa casa, para esse atributo casa, porque aí fecha a conexão. Então, para dizer que esse many to one e esse one to many fazem parte da mesma relação, ok? A mesma coisa acontece, né, com o relacionamento one to one, um para um. Se eu for pensar que ó, é um modelo simplista que eu estou construindo, então toda casa
só pode ter uma pessoa e toda pessoa só pode morar em uma casa. Então, se o modelo, se a solução que você está construindo tem esse contexto, então a sua anotação seria one-to-one. O que seria no modelo, no mapeamento unidirecional? Na classe pessoa, teria o atributo casa, o one-to-one resolveria. Como é que isso ficaria no bidirecional? Na classe pessoa, tem o atributo casa, e na classe casa tem o atributo pessoa. E aí, nos dois casos, teria o one-to-one, porque o one-to-one e o one-to-one, eles se complementam. O que eu preciso é identificar qual é o mapped by, ou seja, de um dos dois eu vou ter que dizer que aponta para o outro. Então aqui eu escolhi que em pessoa eu vou estar dizendo que ele vai estar mapeado para o morador, que é o atributo que eu tenho lá em casa, na classe casa. Então esse mapped by, ele aparece aqui com o nome do meu atributo da outra classe. Porque se você não colocar esse mapped by, o que vai acontecer é vai gerar duas relações diferentes. Ele vai pensar que esse one-to-one aqui para casa é uma relação e esse one-to-one aqui para morador é uma outra relação. O que não é verdade, porque a gente está tratando de um relacionamento bidirecional. É uma única linha, então aí pensando bem nessa coisa aqui, é uma única linha onde são duas visões. Uma aqui ocorre na classe 1, outra aqui ocorre na classe 2. Certo? E aí o muitos para muitos, que aí é a relação de, por exemplo, eu posso ter várias pessoas morando numa casa e também várias casas, né, por pessoa, ou seja, uma pessoa pode morar em várias casas e uma casa pode conter várias pessoas. Então esse many-to-many também a gente vai ter que ver os dois lados, então sendo unidirecional, ou seja, uma solução é trabalhar com unidirecional. Então, pessoa tem uma lista de casa. Então, se eu boto aqui many-to-many, eu estou dizendo que são muitas pessoas para muitas casas, ou seja, eu posso ter aí uma pessoa com muitas casas e uma casa com muitas pessoas. Então, esse many-to-many, ele vai se resolver. Ou, se eu for para um bidirecional, aí vai aparecer o many-to-many dos dois lados. Então, pessoa tem uma lista de casa, que seriam as casas que essa pessoa mora, e casa tem uma lista de pessoas, que são os moradores dessa casa, certo? E aí, de novo, o mapped by vai aparecer para fazer a conexão entre os dois. Então, veja, talvez o mapped by seja o elemento mais complicador aqui do bidirecional. Veja que ele aparece em todos os elementos bidirecionais, porque é exatamente para conectar os dois, para não representar que sejam duas anotações, dois relacionamentos diferentes. Eu tenho que casar, eu tenho que conectar os dois. Então a conexão se dá com o nome do atributo da outra anotação, no outro lado da relação. Ok? Uma outra coisa importante quando a gente está tratando dessas anotações de relacionamentos é a anotação do join column. Essa anotação join column é uma extensão do arroba column, certo? Só que ele vai ser usado exatamente em conjunto com essas anotações de one-to-one, many-to-one, porque se a gente for observar, deixa eu ir para o caso do many-to-one aqui, que é o mais comum, é o que vocês vão usar mais. É exatamente este caso aqui o mais usado. Então, pessoa, casa, então muitas pessoas para uma casa. Se você observar esse exemplo, em termos de banco de dados, o que a gente vai ter é, na classe, na tabela, né, pessoa, deve aparecer, por causa dessa relação aqui, uma chave estrangeira, uma FK. E aí a chave estrangeira de casa, porque casa é uma entidade, pessoa é uma entidade. Quando eu falo que aqui na classe pessoa eu vou ter um @many-to-one, eu estou trazendo, né, uma relação para que seja preenchido entre os atributos de pessoa, vai ter lá uma identificação de qual é a casa dessa pessoa. Em termos de banco de dados, isso seria uma chave estrangeira. Será uma chave estrangeira. Então, chave estrangeira é uma coluna também. Ok? Então, como é que eu identifico, por exemplo, se eu quero mudar o nome dessa coluna lá no banco? Quando a gente trata de mudança de nome de coluna, você vai lembrar do @column. Mas no caso de mudar o nome de uma coluna que seja chave estrangeira, o caminho é com join column, que é a coluna de junção. Tá? Então eu vou estar
usando o join column, sempre que eu quiser mexer no nome da coluna-chave estrangeira, eu posso definir o insert table e o update table para identificar se essa coluna será usada no insert ou será usada no update. Então, são propriedades meio alternativas, você não precisa... Talvez o mais importante é, se você estiver trabalhando com modelos, né, já criados, tabelas já criadas, entender como é que você trabalha com join column, tá? E, por último, em termos de relacionamentos, o join table. Assim como para o many to one e o one to one eu vou ter chaves estrangeiras, para o many to many eu não vou ter uma coluna de junção, eu vou ter uma tabela de junção. Então, quando vocês lembram bem, todo relacionamento many to many, n para n, nasce uma nova tabela juntando as chaves estrangeiras de cada uma dessas entidades. Então, o join table é uma tabela de junção, que é exatamente a tabela que vai unir as duas tabelas, cada uma usando as chaves primárias de cada uma das tabelas. Tá? Então, se você tiver precisando mexer, eu botei aqui, mas é bem pouco usado, a não ser um caso específico que depois eu posso mandar um link para vocês verem um caso mais completo, mas é aquele caso de você querer definir o nome da tabela de junção, né, ou algum nome das colunas que fazem parte da tabela de junção. Então o join table aparecerá nesse caso, ok? E o último ponto desse vídeo é a questão da API de consultas. Esse vídeo, de fato, a ideia é que a gente coloque tudo de JPA aqui, e aí a gente vai ficar usufruindo dele por algum tempo em alguns contextos. Então, a API de JPQL, o que é o JPQL? É a Java Persistence Query Language. A gente conhece o SQL, a gente conhece que o SQL é a linguagem de consulta para um banco relacional. Então, o JPQL nasce como uma linguagem de consulta para um modelo orientado a objeto, usando o JPA. Ou seja, assim, se a gente vai fazer um select na tabela, a gente pensaria, existe a tabela cliente, eu vou fazer um select para listar todos os dados da tabela cliente. Ok, então é select asterisco from cliente. Mas a gente não vai estar tratando de tabela usando o JPQL, a gente vai tratar das classes. Então, eu vou pensar na mesma sintaxe, e aí eu vou mostrar os exemplos já para estimular aí, para vocês imaginarem como é que vai funcionar. Então, eu vou pensar na mesma sintaxe, select from, só que aqui não aparece, não é o nome da tabela, vai aparecer o nome da classe. Então, quando eu faço select p, e aí não é asterisco, é o alias, né, o nomezinho que eu dou à minha entidade. P, select p from pessoa p, então isso aqui traria todas as pessoas cadastradas na minha base. P é a referência para objetos do tipo pessoa, então esse P aqui é qualquer nome, eu poderia botar A, B, C, D, X, Y, certo? Pessoa é a classe mapeada. Então, pessoa, eu tenho que observar que você vai ter que respeitar a questão de maiúsculos e minúsculos. Então, se a sua classe provavelmente, né, certamente vai começar com letra maiúscula, você vai ter aqui P maiúsculo, né, de pessoa. Então, se botar select P from P minúsculo aqui em pessoa, vai dar erro, porque ele vai procurar uma classe com esse nome. E aí a gente começa a caminhar e escrever consultas, não olhando para o banco mais, olhando para o seu conjunto de classes. Então, se eu for pensar em select P from pessoa, where p.nome igual a, aqui é uma forma de parametrizar a minha consulta, então, n. Eu vou ter aqui que eu quero trazer todas as pessoas, onde o nome seja igual a alguma coisa que eu vou informar, certo? Será uma restrição. O 3, select distinct C from pessoa P, join P.cidade C. Vamos pensar com calma nesse. Eu quero trazer as pessoas, e aí join eu estou juntando com a cidade da pessoa, então P.cidade. Provavelmente cidade tem que ser um atributo da classe pessoa, e aí está com um alias, né? Está com o labelzinho C. Distinct C, aqui é o que retorna, então entre o select e o from é o que vai retornar a sua consulta. E aí, depois do from, quais são as entidades que estarão participando, e se tiver um where, quais são as restrições que vai fazer
vai restringir o número de linhas, o número de resultados para essa consulta, tá? Então, o que isso aqui vai trazer é, eu estou juntando pessoa com cidade e fazendo um distinct de C. Distinct é trazer os únicos, né, os diferentes, eu não vou trazer repetidos. Então, o que eu estou fazendo nessa consulta 3 é trazer as cidades das pessoas cadastradas. E vai aparecer as cidades de forma única. Por exemplo, se eu tiver 20 pessoas cadastradas, 15 delas com a cidade de Recife, 5 na cidade do Cabo. Vai aparecer aqui apenas 2 resultados, Recife e Cabo, mesmo sabendo que tem 20 pessoas cadastradas, mas as cidades distintas são apenas 2, Recife e Cabo, certo? E o quarto exemplo aqui eu tenho select p.nome from pessoa p, where p.cidade.nome like e aí % e o parâmetro o parâmetro que está aqui na restrição. Então, por partes. Não olhem aqui agora, vamos olhar, eu tenho a restrição p.cidade.nome. De novo, o operador ponto aparecendo aqui de forma aninhada, né? Então, P é pessoa, é do tipo pessoa. Cidade é um atributo da classe pessoa. Então, p.cidade, eu estou acessando o objeto cidade que está na classe pessoa. p.cidade.nome significa que é nome que está na classe cidade e cidade que está na classe pessoa. Então, eu estou acessando o nome da cidade da pessoa. Então, o que eu estou trazendo é, procure as pessoas onde o nome da cidade que ela nasceu, da cidade que ela mora, like. E aí o like ele é aproximado, né? A minha busca é em strings aproximado. Então, like, % é o meu caractere de o coringa, né? O asterisco, o caractere que vai ser qualquer coisa antes ou qualquer coisa depois. Então, cujo nome da cidade tenha, né, contenha, por exemplo, a letra A. Se eu botar aqui o parâmetro no lugar da variável n, o valor A. Então, traga as pessoas cujo nome da cidade contenha o valor A. E aí, o que é que eu vou trazer? É a pessoa toda? Não, eu estou trazendo p.nome. Então, ele vai trazer uma listagem apenas dos nomes das pessoas que moram na cidade cujo nome começa ou tem a partícula A, certo? E aí, toda essa organização, a gente pode pensar um outro modelo aqui, né? Eu tenho aqui a classe pessoa, código, nomes, idade, funcionário, pessoa, funcionário herda de pessoa, e tem um atributo departamento, um atributo coleção, collection, né? um list dependente, e tem um salário. Dependente herda de pessoa e tem um atributo funcionário. Departamento tem código, nome, o chefe e uma lista de funcionários. Então a gente começa a misturar várias coisas aqui, né? E um bom exercício também é printa isso aqui e começa a colocar as anotações, como é que seria modelar ou mapear essas entidades aqui com JPA. Então, todo conjunto de classes que vocês colocarem em mapeamento agora vai ser um bom exercício. Mas o foco da gente é tratar aqui as consultas. Então, por exemplo, select f from funcionário f, where f.nome igual a Joaquim. Então, vou trazer todos os funcionários cujo nome seja igual, né, exatamente igual a Joaquim. Segundo aqui, select f from funcionário, onde o nome, f.nome, like João, %, ou Joa, né, %, and f.salário maior que 2.000. Então, funcionário, onde f.nome, like Joa, %, significa que seja todos os funcionários cujo nome começa com Joa, né, e tenha qualquer coisa depois, e o salário dele seja maior que 2.000. Ok? Terceiro exemplo, select f from funcionário f, where f.dependentes, quem é dependentes? Em funcionário, dependentes é uma lista, é uma coleção. Então, f.dependentes is empty, ou seja, é vazio. Então, traga todos os funcionários que não têm dependentes. E o quarto, f from funcionário, f, where f.data nascimento is null.
Então, traga todos os funcionários que não têm a data de nascimento preenchida, is null, né, está vazia. E essa última aqui, f from funcionário f.departamento código igual a 10, ou seja, trazer os funcionários cujo código do departamento dele seja 10, e agora tem uma longuinha aqui, uma frase grande, né? E o chefe do departamento não tem dependentes. Então, traga todos os funcionários do departamento que seja de código 10 e o chefe de departamento não tenha dependentes. É só um exemplo para a gente complicar aqui um pouquinho, né? Mas vamos lá continuar. Ainda sobre a parte do JPQL, a gente tem algumas funções, né, para agregar, né, algumas informações nessas consultas. Por exemplo, eu tenho aí o trim para remover espaços em branco, eu tenho o lower para converter para minúsculas, upper para converter para maiúsculas, length, quantidade de caracteres, current date, current time e current timestamp para identificar data, hora e timestamp corrente, né? Então isso aqui são funções úteis para vocês construírem suas consultas. E por último, os agrupamentos, certo? Que é onde a gente usa count, max, min, average, sum, having. Então são funções úteis para agrupamento. Vocês devem observar que tudo isso vem do SQL, então não tem nada novo em relação a tudo isso que eu estou falando. É só abordagem diferente para organizar isso usando o modelo de orientado a objeto, o modelo das classes. Então, nesse primeiro exemplo, select max salário from funcionário, o que é que isso traria? Eu vou deixar essas três opções aqui para a gente discutir em classe, tá? Então, deem uma olhada no select max salário from funcionário, select f.departamento.nome, count asterisco from funcionário f, group by f.departamento nome e select f departamento.nome, vírgula sum f salário. E aí tudo isso aqui, então, deem uma estudada, vejam como é que isso poderia, o que é que isso traria, que a gente pode discutir na nossa aula, tá bom? Então, cheio de conteúdo, cheio de informações esse vídeo, assistam com calma e assistam várias vezes, mas assistam, para que a gente tenha uma discussão boa na quarta-feira, certo? E aí a gente possa discutir isso de forma mais apontando algumas dificuldades de vocês em termos de alguns dos conteúdos, tá bom? Então, nos falamos. Até mais.